Na manhã abafada em que o caixão de Benedito Valadares desceu à terra, em 26 de janeiro de 1973, a maioria dos jovens brasileiros já não sabia dizer quem ele tinha sido. Mas poucas décadas antes, esse mesmo homem, saído de uma cidadezinha de Minas, tinha nas mãos o poder de decidir quem seria perseguido, quem seria protegido, quem falaria e quem seria silenciado. O choque é esse. O rosto apagado nas fotos amareladas já comandou um dos estados mais estratégicos do país, em plena era de golpes, conspirações e ditaduras. E o que quase ninguém percebe é que por trás do olhar aparentemente manso, havia um jogador frio, que correu contra o relógio e esmagou rivais para se sentar numa cadeira que Getúlio Vargas prometera também a outro homem. Para entender como um filho de interior se torna árbitro do destino de milhões, precisamos voltar ao início, aos tempos em que Benedito era apenas um rapaz franzino, cercado por poeira vermelha, sinos de igreja e promessas de um Brasil que ainda estava por nascer. Pará de Minas, final do século XIX. As ruas eram de terra batida, feitas de barro que virava lama grossa nas chuvas de verão e poeira sufocante na seca. Ali, numa casa simples, iluminada por lamparinas, Benedito Valadares Ribeiro veio ao mundo em 1892, num ambiente em que política parecia coisa distante, restrita aos jornais que chegavam atrasados da capital. O pai, homem severo, acreditava no valor do trabalho e da palavra dada. A mãe, de fé profunda, ensinava ao filho o silêncio, a observação, a arte de escutar antes de falar. Desde cedo, Benedito aprendeu a ler as pessoas como quem lê o céu, tentando prever se o que estava por vir seria tempestade ou bonança. Enquanto outros meninos corriam atrás de bola nas ruas estreitas, ele tinha o hábito estranho de se encostar no batente da porta e ficar olhando, atento, o movimento da praça, decorando rostos, tiques, manias. O Brasil da infância de Benedito era um país recém-saído do Império, enfeitiçado pela ideia de república, mas ainda dominado por coronéis, cafeicultores e acordos feitos em salas fechadas. Minas Gerais, em especial, vivia sob a lógica do café com leite, esse pacto silencioso que alternava paulistas e mineiros na presidência. Como se o destino nacional fosse um jogo exclusivo de poucas famílias, do ponto de vista de Pará de Minas, isso tudo parecia distante. Mas as consequências chegavam em forma de impostos, de soldados convocados, de boatos. Nas rodas de conversa, homens de chapéu falavam nomes que o menino Benedito repetia baixinho, curioso. Arthur Bernardes, Campos Sales, Afonso Pena. Ele não entendia bem quem eram, mas já compreendia uma coisa. Quem mandava de verdade não era quem falava mais alto na praça, e sim quem tinha o ouvido de quem assinava os papéis em Belo Horizonte e no Rio. A escola, para Benedito, foi menos um lugar de descobertas encantadas e mais um campo de teste de resistência. O ensino era duro, mecânico, voltado para decorar datas, autores, leis. Mas ali ele desenvolveu uma arma que o acompanharia por toda a vida. A capacidade de dizer o que os outros queriam ouvir, do jeito certo, na hora certa. Quando os colegas arrumavam confusão, era a ele que o professor chamava para intermediar, porque o garoto tinha esse dom estranho, de acalmar ânimos sem tomar partido abertamente. Ele não era o mais brilhante, nem o mais bagunceiro. Era o que sabia ficar no meio, aparentemente neutro, enquanto tudo fervia em volta. Naquela época, ninguém imaginava que esse talento discreto seria exatamente o que Getúlio Vargas procuraria anos mais tarde em um interventor para Minas. A adolescência trouxe para Benedito algo mais incômodo que as espinhas e as dúvidas comuns. A sensação de que Pará de Minas era pequena, demais para a ambição silenciosa que crescia dentro dele. O trem que passava, cortando a paisagem em direção à capital, tinha para o jovem um significado quase místico. Ele via nos vagões de madeira, nos apitos longos, no vapor que sumia no ar, a promessa de um mundo onde as decisões não se limitavam a quem ia tocar o sino da igreja ou comandar a próxima procissão. Aos domingos, quando as famílias se reuniam, ele ouvia histórias de parentes distantes que tinham subido na vida em Belo Horizonte, conseguido cargos públicos, um lugarzinho no estado. Cada relato desses era um lembrete cruel. Ficar ali, na mesma esquina, significava aceitar um papel que a história jamais lembraria. Quando decidiu que sairia de Pará de Minas para estudar e se aproximar da vida pública, Benedito bateu de frente com o primeiro grande obstáculo: o dinheiro. A família não era miserável,
mas estava longe de ser rica. Estudar fora significava apertar tudo: vender um pedaço de terra, negociar dívidas, sacrificar pequenos confortos. A discussão em casa foi dura, tensa, com frases cortantes lançadas sobre a mesa do jantar. O pai não via vantagem em jogar o filho num mundo que, em sua visão, era dominado por gente esperta demais. A mãe temia a cidade grande. Dizia que o menino não tinha fome nos olhos, como outros que iam embora. Benedito ouviu tudo em silêncio, mastigando cada palavra, até que, numa noite em que o lampejo da lamparina parecia mais fraco que o normal, ele falou baixo, mas com uma firmeza nova: "Se eu ficar, vou me arrepender até o fim da vida." A frase não resolveu de imediato, mas ficou ecoando na casa e foi afastando, devagar, as resistências. Belo Horizonte, então ainda jovem como capital, recebeu Benedito com ruas em construção, prédios que cresciam para o alto e uma sensação estranha de futuro incerto. Ali, o interiorano tímido precisou aprender rápido a caminhar entre tipos muito diferentes. Estudantes cheios de ideias, políticos, profissionais, burocratas que mandavam mais que muitos deputados, jornalistas farejadores de intriga. Ele não chegou como estrela, mas como alguém disposto a observar cada movimento. Foi nesse ambiente que Benedito começou a se aproximar da vida pública, primeiro pelos corredores, ajudando em escritórios, carregando papéis, organizando arquivos. Depois pela palavra, em reuniões discretas, nas quais homens importantes discutiam o rumo da política mineira. O jovem era o que servia café, mas também o que memorizava o tom de voz de cada um, a irritação disfarçada, o brilho de ambição nos olhos. A primeira vez que Benedito foi convidado a falar num encontro político, ninguém esperava muito. O tema era local, uma questão de impostos e estradas, assunto pesado, técnico, que costumava adormecer plateias. Ele subiu ao pequeno palanque com as mãos frias, sentindo o peso dos olhares, muitos deles irônicos. Em vez de despejar números, começou contando uma cena simples de sua infância. A dificuldade de escoar a produção de uma pequena fazenda, por causa de uma estrada intransitável após a chuva. Transformou o barro da sua memória em metáfora do atraso de Minas. Aos poucos, as conversas paralelas foram cessando. Quando terminou, não houve aplauso estrondoso, mas houve algo mais importante: pedidos para que ficasse depois, para conversar. Pelos bastidores, comentários se espalharam. Esse rapaz fala pouco, mas fala direito. A República Velha, porém, não era um terreno fácil para novatos. A política era dominada por clãs, por famílias que se revezavam no poder como se fosse herança. Benedito, que não vinha de uma dessas linhagens, percebeu que só entraria naquele jogo se dominasse a arte da aliança. E foi aí que surgiu, pela primeira vez, a sombra do homem que seria seu grande rival. Um político mineiro de trajetória mais tradicional, de família influente, que chamaremos aqui de Álvaro Monteiro. Álvaro tinha tudo o que Benedito não tinha: sobrenome de peso, fortuna, contatos no Rio, facilidade em transitar entre salões elegantes, fluência em francês. Desde cedo, ambos começaram a aparecer nos mesmos ambientes, a disputar os mesmos apoios, a cortejar as mesmas lideranças. Enquanto Álvaro se exibia com discursos inflamados e gestos teatrais, Benedito se encolhia um pouco, calculando. A diferença de estilo logo se tornaria diferença de estratégia. Nos anos 1920, quando o país parecia caminhar num fio de navalha entre estabilidade e convulsão, Benedito deu o passo que muitos consideravam definitivo para quem queria realmente contar. Candidatou-se a um cargo eletivo. Não foi um salto fácil. Ele teve que percorrer cidades pequenas, dormir em pensões baratas, falar em praças vazias, repetir seu nome em microfones chiados. Em várias ocasiões, chegava num município e descobria que, na véspera, Álvaro Monteiro já havia passado por ali, distribuído promessas, apertado mãos, exibido sua retórica brilhante. Era como correr atrás de alguém que sempre saía na frente. Mas o que Benedito foi percebendo, cidade após cidade, era que o brilho de Álvaro deixava também um rastro de desconfiança. Promessas, grandiosas demais, palavras difíceis demais, uma certa distância no olhar. Benedito, ao contrário, falava baixo, usava exemplos concretos, pegava na mão dos eleitores como quem cumprimenta um vizinho. A campanha foi brutal. Houve noites em que Benedito quase desistiu, sentado à beira de estradas escuras, olhando o farol distante de caminhões que passavam como vultos. A política mineira não tinha piedade. Boatos, difamações, ameaças veladas.
Um dia, ao chegar em uma pequena cidade, ele encontrou paredes rabiscadas com a frase: Valadares é fantoche de gente grande. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto público, porque tocava em um medo íntimo, o de ser usado pelos poderosos e descartado depois. Mas em vez de recuar, ele transformou a dor em discurso. No comício daquela noite, começou dizendo que, se fosse fantoche, não estaria ali, encarando a poeira da praça, tomando café em copo lascado nas casas simples. O público, acostumado a políticos que só apareciam em época de eleição, sentiu a diferença. A disputa com Álvaro não terminou ali. Mas naquele momento, Benedito percebeu que podia virar o jogo justamente usando aquilo que seus adversários consideravam fraqueza. Veio então o ano de 1930, o ponto de ruptura. O pacto do café com leite estalou. As oligarquias se dividiram. E o país mergulhou na crise que abriria caminho para Getúlio Vargas. Minas, que sempre tivera papel decisivo, tornou-se terreno de batalha. Antigos aliados se tornaram inimigos. Velhas lealdades, de repente, pareceram negociáveis. Benedito, que já tinha um pé fincado na política estadual, se viu diante de um dilema que ia muito além do cálculo eleitoral: apoiar ou não Vargas, ficar ao lado da velha ordem ou apostar na promessa ainda nebulosa da Revolução de 30. Era uma escolha que não envolvia apenas o futuro da carreira, mas o risco físico. Em várias regiões, quem escolhia o lado errado podia ser preso, espancado, desaparecer sem explicações. Enquanto muitos hesitavam, olhando para todos os lados antes de se comprometer, Benedito percebeu duas coisas. A primeira: Minas não seria mais a mesma depois daquela crise, independentemente de quem vencesse. A segunda: ficar em cima do muro. Dessa vez, poderia significar desaparecer, ser engolido pela história sem deixar rastro. Ele escolheu, então, se alinhar a Vargas, mas o fez do seu jeito. Sem discursos inflamados em praça pública, sem bravatas. Trabalhou nos bastidores, aproximando lideranças, acalmando ânimos, ajudando a organizar apoios discretos. Essa postura, vista por alguns como covardia, chamou a atenção de quem realmente importava. Em meio ao barulho dos tiroteios, dos trens militares, dos manifestos em letras garrafais, o nome Benedito Valadares começou a circular, em conversas sussurradas em gabinetes importantes. Do outro lado, Álvaro Monteiro também percebia que aquele era o momento de ouro. Ele fez o movimento oposto. Subiu em palanques, vestiu a camisa de defensor intransigente de um lado da disputa, atacou seus adversários com palavras cortantes, ganhou manchetes, fotos em jornais, aplausos intensos, e criou inimigos igualmente intensos. Há relatos de reuniões em que generais, ao citarem seu nome, franziram a testa, incomodados com o excesso de protagonismo. Vargas, homem desconfiado, anotava mentalmente quem fazia mais barulho do que o necessário. Naquele cenário, a rivalidade entre Benedito e Álvaro deixou de ser apenas local. Eles passaram a ser vistos, em certos círculos, como dois modelos opostos de político mineiro: o discreto articulador e o tribuno brilhante e imprevisível. Quando a Revolução de 30 venceu e Vargas assumiu o poder central, começando a desmontar a velha engrenagem da República Velha, uma questão imediatamente se impôs: quem controlaria de fato estados-chave como Minas Gerais? A figura do interventor federal virou peça fundamental nesse tabuleiro, e foi aí que o tempo começou a correr, implacável, para Benedito. Em conversas reservadas no Rio de Janeiro, nomes eram jogados na mesa, considerados, descartados. Álvaro Monteiro, com seu histórico de oratória inflamável, ainda tinha fortes defensores. Alguns diziam que ele era o homem ideal para domar Minas naquele momento turbulento. Outros, no entanto, alertavam para o perigo de dar tanto poder a alguém tão visível, tão acostumado a protagonismo. Do outro lado, surgia a proposta de um nome aparentemente mais palatável, de perfil mais administrador: Benedito Valadares. Conta-se que, numa dessas reuniões, um dos homens de confiança de Vargas teria dito: presidente, Minas é pólvora. Se o interventor riscar fósforo, tudo explode. A frase pairou no ar. Vargas, que sabia melhor do que ninguém o peso simbólico de Minas, teria respondido algo na mesma linha: que era preciso alguém que soubesse ouvir mais do que falar, mas que, na hora exata, tivesse coragem de decidir. Foi nesse contexto que Benedito recebeu certo dia um recado curto, que mudaria sua vida. Deveria ir ao Rio, encontrar-se com o círculo próximo de Vargas.
e teria pouco tempo para convencer aqueles homens de que era capaz de segurar uma bomba-relógio chamada Minas Gerais. Pouco tempo significa aqui, literalmente pouco. Horas, talvez alguns poucos dias, enquanto pressões contrárias se movimentavam febrilmente nos bastidores. Imagine a cena. Um trem noturno cortando paisagens escuras, o metal do vagão rangendo, passageiros cochilando, e no meio daquele mundo, em suspensão, um homem sentado, olhos abertos, encarando a própria imagem no vidro. Benedito Valadares sabia que ao chegar ao Rio, não bastaria mostrar lealdade a Vargas. Era preciso provar que ele seria mais útil do que seu rival, mais previsível, mais habilidoso. O relógio interno dele marcava não apenas as horas da viagem, mas o tempo político. Cada conversa feita por Álvaro em outro gabinete, cada telegrama enviado por seus adversários, cada acusação sussurrada contra seu nome, havia um limite invisível, uma espécie de prazo fatal. Se não conquistasse a confiança de quem decidia antes de determinado momento, o cargo de interventor escaparia de suas mãos para sempre. Ao pisar na capital federal, Benedito se deparou com uma cidade em ebulição. Sedes de jornais trabalhando madrugada adentro, cafés onde se conspirava mais do que se bebia, ministérios transformados em labirintos de gente apressada. Nas primeiras reuniões, encarou perguntas diretas, olhares desconfiados, testes sutis. Queriam saber se ele seria capaz de lidar com os velhos coronéis mineiros sem se dobrar completamente a eles. Se poderia conter movimentos mais radicais sem se transformar num tirano local. Se teria a habilidade para fazer Minas apoiar as decisões do governo central sem parecer mero fantoche. Enquanto respondia, medindo cada palavra, Benedito sabia que, em algum lugar da cidade, Álvaro Monteiro também se movia. Talvez com mais brilho, talvez com mais recursos. Era uma corrida silenciosa, pontilhada de jantares discretos, bilhetes entregues em mãos, promessas que jamais seriam escritas. Nessa disputa, um detalhe pesou mais do que discursos em salões elegantes. A memória de Minas, em 1930, alguns generais lembravam que, nos momentos mais tensos, Benedito tinha sido o homem que apagou incêndios, persuadindo líderes locais a aceitarem acordos, evitando que conflitos ultrapassassem o ponto sem volta. Já Álvaro, apesar de sua capacidade de mobilização, fora visto às vezes como alguém disposto a acirrar confrontos para ganhar protagonismo. Quando esses relatos chegaram aos ouvidos de Vargas, o cálculo começou a mudar. O presidente, sempre atento à necessidade de controlar sem parecer esmagar, inclinou-se em direção ao mineiro discreto, mas até o último minuto havia incerteza, porque as pressões contra Benedito não cessavam. Dossiês, acusações, insinuações. Tudo foi posto em campo para tentar impedir sua nomeação. É nesse ponto, com o telefone de um gabinete do Rio prestes a tocar, com Minas aguardando, desconfiada, a definição de seu futuro, que a trajetória de Benedito Valadares entra numa nova fase. O homem que saíra de Pará de Minas, observando a praça em silêncio, agora estava a um passo de transformar todo o estado em sua praça. Ampliada, onde teria de ler expressões, medir palavras, decidir quem seria ouvido e quem seria calado. E enquanto o ponteiro do relógio avançava, implacável, havia uma pergunta que ecoava, mesmo que ninguém a fizesse em voz alta. Se o poder, afinal, iria revelar o verdadeiro Benedito, o articulador paciente, o leal varguista, ou se iria criar um personagem novo, disposto a ir mais longe do que qualquer um imaginava para manter-se no topo. O telefone tocou como um tiro dentro do gabinete abafado, e por alguns segundos ninguém se mexeu. Era só um aparelho preto, pesado, pousado sobre uma mesa simples, mas naquela manhã, cada vibração do metal equivalia a um destino político inteiro sendo decidido. Do outro lado da linha, no Rio de Janeiro, uma voz diria se Benedito Valadares voltaria para a sombra das articulações discretas, ou se passaria a mandar, com uma canetada, em milhões de mineiros. E o detalhe mais cruel era este. O mesmo cargo que lhe acenava como coroação já tinha sido insinuado, prometido, quase jurado a outro homem. Álvaro Monteiro. Em tempos assim, um telefonema não era só um convite. Era uma sentença de vida longa no poder ou de morte lenta na irrelevância. Quando o ajudante finalmente atendeu, a sala prendeu a respiração. Poucas palavras, um aceno, e Benedito percebeu, antes mesmo de ouvir o recado inteiro, que a balança tinha pendido. O senhor deve embarcar imediatamente para o Rio.
O presidente quer ouvi-lo pessoalmente, disse a voz do outro lado. Não era ainda a nomeação, mas era mais do que tinha sido concedido a muitos outros. Em política, ser chamado ao centro do tabuleiro já era meio caminho para virar peça-chave. O relógio, porém, começava a bater de um jeito diferente. Trens tinham horários, as reuniões no catete não se repetiam. E ele sabia que, enquanto engolia a poeira da estrada de ferro, Álvaro Monteiro estaria percorrendo gabinetes, afinando argumentos, explorando. Qualquer hesitação de Vargas. Na viagem, o balanço do vagão parecia marcar os segundos que ele não podia perder. Às vezes, o rosto dele se refletia no vidro e se confundia com a paisagem escura lá fora, como se fosse um homem dividido entre dois mundos, o do interior que o moldara e o da capital que agora podia consagrá-lo ou rejeitá-lo. Em algum ponto da madrugada, um funcionário jogou carvão na caldeira e uma labareda iluminou por um instante o interior do trem. Benedito sentiu o calor seco no rosto e teve uma imagem que nunca mais esqueceria. Minas como uma enorme fornalha, pronta para explodir. Se o interventor errasse um gesto, uma palavra, um silêncio, era isso que estava em jogo, e ele tinha no máximo alguns dias para provar que sabia controlar o fogo sem se queimar inteiro. Ao chegar ao Rio, o contraste era brutal. Ruas cheias, bonde passando, camelôs gritando, jornalistas equilibrando blocos de anotações. Numa esquina, um jornaleiro vendia exemplares com manchetes sobre crises, complôs, boatos de levantes, Minas em disputa, dizia uma delas. Benedito comprou um jornal. Leu seu nome ali, misturado entre outros, e sentiu um frio antigo na espinha. O da primeira vez em que vira seu nome impresso num cartaz de campanha. Só que agora o jogo era outro. Não se tratava de votos, mas de confiança. A confiança de um homem que governava o país como se estivesse jogando xadrez com peças de carne e osso. O encontro com Vargas não teve a pompa que imaginam os livros de história. Nada de grandes salões iluminados, nada de plateia. Foi num gabinete de portas pesadas, com janelas semi-abertas para deixar entrar um resto de ar e um pouco do rumor da cidade. Vargas estava sentado atrás de uma mesa larga, rodeado por alguns assessores de olhar afiado. Ele não levantou quando Benedito entrou. Apenas o mediu com um olhar que parecia pesar, não só o homem à sua frente, mas toda a trajetória que o trouxera até ali. Sem apresentações longas, foi direto ao ponto. Minas é problema. E problema grande. O senhor acha que dá conta? A pergunta seca era uma armadilha. Se respondesse com bravata, soaria irresponsável. Se hesitasse demais, seria descartado como fraco. Benedito mordeu por dentro a vontade de ajeitar o colarinho. Respirou fundo e disse, num tom baixo, quase íntimo: Presidente, ninguém dá conta de Minas sozinho. Mas eu sei ouvir quem precisa ser ouvido e calar quem precisa ser calado. Se me der os instrumentos, eu garanto que o Estado não vai explodir na sua mão. Houve um silêncio curto. Um dos generais franziu o senho, talvez por estranhar a falta de entusiasmo. Vargas, porém, fez um movimento mínimo com a cabeça, como quem registra um ponto a favor. As horas seguintes foram uma sucessão de conversas cruzadas, testes, perguntas formuladas de forma enviesada. Queriam saber que compromissos Benedito tinha com velhos coronéis, com partidos, com grupos de interesse. Ele respondia com evasivas calculadas, nunca mentindo descaradamente, mas redesenhando os fatos de modo a parecer sempre mais leal ao catete do que a qualquer força local. Em certo momento, um assessor mencionou casualmente: Sabe que há quem defenda o nome de Álvaro Monteiro? Dizem que ele já está praticamente com o pé no Palácio da Liberdade. A frase veio como golpe. Benedito não reagiu com raiva, não atacou o rival. Apenas comentou frio: Álvaro fala bem, mas às vezes fala mais do que deve. Minas não precisa de um incendiário neste momento. Enquanto essas palavras circulavam nos bastidores, Álvaro Monteiro também jogava suas cartas. Em salas vizinhas, ele discursava sobre a importância de um interventor com brilho suficiente para representar a grandeza de Minas. Criticava discretamente a timidez provinciana de certos nomes e se oferecia sem pudor como intérprete ideal entre o Estado e o governo central. Os jornais cariocas, seduzidos pelo seu estilo, chegaram a publicar notas sugerindo que sua nomeação era questão de dias. Em alguns corredores, já o tratavam por futuro interventor, e havia quem apostasse dinheiro nisso. O que Álvaro não enxergava era que, ao inflar publicamente a própria imagem, alimentava a desconfiança de um presidente que temia, mais do que tudo, ser ofuscado por qualquer aliado. A decisão veio em forma de um documento seco, carimbado,
lido num fim de tarde que parecia igual a tantos outros. O decreto nomeando Benedito Valadares interventor federal em Minas Gerais foi assinado, e a notícia começou a escorrer pelos corredores, do poder como café derramado sobre a mesa. Primeiro quente e confuso, depois ocupando todos os cantos. Alguns reagiram com surpresa sincera, outros com um sorriso de canto de boca, como se tivessem previsto aquele desfecho desde sempre. No catete, houve quem murmurasse: venceu o homem de dentro, não o de palanque. Em Belo Horizonte, quando os jornais trouxeram a manchete, a reação foi quase física. Uns rasgaram as páginas na hora, indignados. Outros dobraram o papel com cuidado, percebendo que um novo tempo acabava de começar. Para Álvaro Monteiro, a notícia foi um tapa dado em público. Dizem que, ao ser informado, ele permaneceu alguns segundos em silêncio, o jornal amassando devagar entre seus dedos. Depois, teria soltado uma frase venenosa: Minas vai descobrir o preço de ser governada por um escrivão de recados do catete. Ainda naquela noite, uma roda de aliados se reuniu para discutir o que fazer. Alguns defendiam aceitar a derrota momentânea, buscar uma composição, talvez um cargo importante no governo estadual. Outros, mais exaltados, falavam em oposição aberta, em denunciar a entrega de Minas a um interventor sem brilho próprio. Álvaro, ferido no orgulho, oscilou entre a prudência e o impulso. E foi nessa oscilação que Benedito encontraria brechas para consolidar seu poder. A chegada de Benedito ao Palácio da Liberdade teve menos festa do que se esperaria para alguém que tomava o comando de um dos estados mais influentes do país. Não houve multidões delirantes, nem bandas tocando marchas patrióticas em coro. Havia, sim, uma guarda alinhada. Um punhado de curiosos atrás das grades. Alguns olhares curiosos por trás das janelas dos prédios ao redor. A fachada do palácio, com suas varandas elegantes, parecia observar o novo morador com um misto de desdém e expectativa. Enquanto subia a escadaria, com passos calculados, Benedito sentiu o peso do prédio sobre as costas, como se cada pedra carregasse as decisões, traições e jogos sujos de décadas de política mineira. Os primeiros dias foram consumidos por um trabalho que quase nunca aparece nas biografias: mapear o terreno. Em salas forradas de papéis, ele se trancava com relatórios, listas, organogramas, secretarias, diretorias, chefias de polícia, autarquias. Cada nome podia representar um aliado útil ou um foco de sabotagem futura. Em cima da mesa, pilhas de dossiês se amontoavam, com anotações a lápis nas margens. Fiel a tal coronel. Ligado ao grupo de fulano. Em dúvida? Pode ser comprado. Benedito lia tudo com a mesma calma com que, na juventude, observava a Praça de Pará de Minas. Só que agora, em vez de tiques e manias, ele decorava vícios, fraquezas, ambições. Vargas, do Rio, era claro em seus recados. Minas tinha que ser um estado sob controle, sem aventuras, sem explosões desnecessárias. Ao mesmo tempo, os velhos coronéis mineiros faziam chegar sua mensagem. Não aceitariam ser varridos de cena como lixo velho só porque um interventor nomeado de fora assim desejasse. Benedito caminhava sobre uma corda bamba. Ele não podia hostilizar abertamente os grupos tradicionais e correr o risco de um levante regional. Mas também não podia se curvar, tanto a eles a ponto de ser visto como refém. O prazo era curto. Em poucos meses, as conversas nacionais sobre constitucionalização, eleições e montagem de uma nova ordem política se intensificariam. Se Benedito não tivesse uma base sólida quando isso acontecesse, seria engolido pelos acontecimentos. A rivalidade com Álvaro, nesse contexto, ganhou contornos mais sombrios. Sem o posto de interventor, o rival voltou sua energia para os bastidores e para a imprensa. Artigos anônimos começaram a surgir em jornais locais, criticando a submissão completa do novo governo mineiro ao catete, sugerindo que Benedito era apenas um preposto de Vargas, pronto para sacrificar qualquer interesse mineiro em troca de uns tapinhas nas costas. Em cidades do interior, correligionários de Álvaro espalhavam boatos de que concursos públicos seriam fraudados, que cargos seriam vendidos, que opositores seriam perseguidos. Era um bombardeio lento, contínuo, desenhado para corroer a legitimidade do interventor antes mesmo que ele tivesse tempo de mostrar a que vinha. Benedito respondeu não com declarações inflamadas, mas com uma mistura de gestos calculados e silêncios estratégicos. Demitiu alguns nomes ligados a grupos abertamente hostis, mas manteve outros, enviando o sinal de que não pretendia fazer uma limpeza total.
Convidou para cargos importantes figuras que transitavam entre campos rivais, criando pontes onde muitos esperavam ver trincheiras. Ao mesmo tempo, reorganizou as forças policiais, deslocando comandantes locais, substituindo delegados em cidades-chave. A mensagem era clara para quem quisesse ler. Podia até haver negociações, mas o monopólio da força em Minas passava a ter um centro, só: o gabinete no Palácio da Liberdade. Foi então que estourou um episódio que quase custou a Benedito o cargo recém-conquistado. Num fim de semana abafado, circulou a notícia de que um grupo de oficiais em uma região estratégica do estado discutia abertamente a possibilidade de corrigir os rumos da intervenção com um ato de força. Não era um plano elaborado, mas em tempos de instabilidade, bastava um pequeno levante mal contido para que o governo central decidisse trocar o interventor sob o argumento de restabelecer a ordem. Álvaro, farejando uma oportunidade, fez chegar ao Rio comentários apressados de que Benedito não tinha mão firme sobre o aparelho de segurança. A bomba-relógio começara a contar, e o ponteiro não pararia enquanto não houvesse uma resposta clara. Benedito teve literalmente poucas horas para agir. Se o Catete recebesse primeiro a versão alarmista dos conspiradores, ele estaria frito. Mandar tropas pesadas podia transformar um foco de insatisfação em rebelião aberta. Ele escolheu um caminho mais arriscado. Pegou o trem noturno, viajou praticamente em segredo e chegou ao quartel onde fervilhavam as conversas subversivas antes que se consolidasse qualquer comando formal de insurreição. Em vez de bater de frente, pediu uma reunião de oficial para oficial. Fechou-se com os líderes num gabinete sufocante e passou horas, falando baixo, ouvindo, prometendo, ameaçando sem levantar a voz. Quando saiu, os rostos estavam tensos, mas havia um acordo improvável. Os oficiais recuariam publicamente, e ele, em troca, abriria espaço para alguns deles em funções-chave da segurança estadual. Enquanto o trem o trazia de volta a Belo Horizonte, o relógio continuava cruel. Ele sabia que as notícias distorcidas sobre aquele foco de rebeldia já corriam. Precisava controlar a narrativa antes que chegassem filtradas ao Catete. Do palácio, enviou telegramas em linguagem seca, quase burocrática, relatando uma movimentação de descontentamento já plenamente contida. Junto, mandou relatórios assinados por comandantes leais, confirmando a versão oficial. Quando os boatos inflamados de Álvaro chegaram ao Rio, trazidos por emissários ansiosos, a crise já tinha sido apresentada como um incidente menor, resolvido pelo próprio interventor, com a habilidade que Minas exige. A mesma tentativa de golpe que poderia ter derrubado Benedito se transformou, na percepção de Vargas, na prova de que ele sabia apagar fogo sem transformar o Estado num campo de cinzas. Esse episódio marcou definitivamente o modo como Benedito seria visto no centro do poder. Não como herói de gestos grandiosos, mas como solucionador silencioso de problemas graves. E chegou, enfim, o momento em que a discussão sobre a constitucionalização do país atingiu Minas em cheio. A promessa era de que, após a fase de intervenções federais, os estados voltariam a eleger seus governantes por mecanismos mais próximos da legalidade. Na prática, todos sabiam que os interventores que conseguissem montar máquinas políticas sólidas teriam enorme vantagem nas futuras eleições. Em outras palavras, ou Benedito se transformava rapidamente de comissário nomeado em líder com base própria, ou se arriscaria a ser descartado no primeiro giro de engrenagem institucional. Foi nesse contexto que surgiu a proposta de sua candidatura a governador constitucional. Não foi espontânea. Foi construída. Prefeitos dependentes de verbas, deputados estaduais sedentos por influência, diretores de órgãos públicos com medo de perder o emprego. Todos foram sendo chamados ao Palácio da Liberdade. Em reuniões de madrugada, regadas a café forte e cigarros consumidos até o filtro virar cinza, Benedito repetia uma mensagem simples: a transição só será segura se Minas não trocar de comando no meio da travessia. A frase, ao mesmo tempo apelo e aviso, ecoava em cabeças que sabiam o quanto a estabilidade, naquele momento, valia mais do que qualquer ideal abstrato. Álvaro Monteiro, porém, não estava disposto a assistir à consagração do rival sem reagir. Tentou articular sua própria candidatura, ou ao menos a de alguém claramente identificado com seu grupo. Argumentava que Minas não podia se conformar em transformar o interventor federal num monarca local, que era preciso um governo, com raízes mais autênticas no Estado. Em comícios, sua oratória seguia poderosa.
Falava de tradições mineiras, de independência, de honra. Em algumas cidades, multidões ainda se inflamavam ao ouvi-lo. Mas algo havia mudado. Enquanto ele fazia discursos, Benedito distribuía obras, cargos, pequenas concessões. O brilho de Álvaro continuava ofuscante. Mas, por trás das cortinas, o outro acumulava algo mais sólido que aplausos. Capacidade de decisão sobre o cotidiano das pessoas. As eleições que se seguiram foram, como tantas daquela época, uma mistura de voto verdadeiro, pressão, manipulação e medo. Nas madrugadas anteriores à votação, carros paravam em portas específicas, listas circulavam, recados eram entregues. Seria ruim para a cidade se o interventor sentisse que aqui não confiam nele. Em zonas eleitorais apertadas, fiscais ligados a Benedito faziam questão de estar sempre perto das urnas, atentos a qualquer movimento. Nenhum grande escândalo foi registrado oficialmente. Mas, depois de contados os votos, o resultado não deixava dúvidas. Benedito Valadares, o homem que começara como interventor nomeado, emergia agora com o selo de governador constitucional, legitimado, num processo que muitos sabiam imperfeito, mas que, ainda assim, carregava a força simbólica do sufrágio. A partir daí, o equilíbrio de forças se alterou de forma irreversível. Com a faixa de governador sobre o peito, Benedito deixou de ser apenas representante de Vargas em Minas. Passou a ser também o mineiro, que Vargas precisava ter ao seu lado para manter o Estado sob controle. Álvaro, derrotado nas urnas, viu sua margem de manobra encolher dramaticamente. Alguns de seus aliados mais pragmáticos, farejando o vento, migraram discretamente para a órbita do governador, em busca de proteção e espaço. Os jornais que antes davam espaço generoso às críticas começaram a falar mais das inaugurações, das reformas, dos atos oficiais. O homem discreto do interior tinha vencido não com um golpe espetacular, mas com uma sequência de movimentos de xadrez, cada um, aparentemente, pequeno, mas que no conjunto deixava o rival sem saídas. Ainda assim, o tabuleiro nacional voltava a tremer. As tensões políticas, o medo do comunismo, as conspirações militares, tudo empurrava o país rumo a uma nova ruptura. Em 1937, rumores circulavam em todas as mesas importantes. Vargas estudava dar um passo drástico, fechando o ciclo democrático recém-aberto e instaurando um regime ainda mais centralizador. Para isso, precisava de bases fiéis nos estados, governadores dispostos a aceitar a dissolução de assembleias, o esvaziamento de partidos, a concentração de poder no executivo. Benedito se viu mais uma vez diante de um limite. De um lado, a tradição mineira de negociar, de manter espaços de autonomia. Do outro, a chance de se tornar não só aliado, mas pilar indispensável de um novo regime. O prazo para decidir não era abstrato. Datas circulavam como segredos sujos. Tal dia poderia ser o da decretação do estado de guerra. Tal outro, o da assinatura de uma nova carta. Em Belo Horizonte, Benedito escrevia e reescrevia discursos. Em um deles, enfatizava a importância da legalidade, da preservação de instituições, da cautela diante de medidas extremas. Em outro, falava em ameaça vermelha, em unidade nacional, em necessidade de poderes excepcionais para momentos excepcionais. Na gaveta, os dois textos aguardavam. Na cabeça dele, a balança pesava não só convicções, mas sobrevivência. Ele sabia que, se ficasse marcado como hesitante justo quando Vargas precisava de afirmações, poderia finalmente ser substituído. E desta vez, não haveria segunda chance. Na véspera do anúncio que mudaria o rumo do país, Benedito recebeu um chamado urgente do Rio. O recado era curto, quase brutal. O presidente precisava saber, sem rodeios, se Minas estaria inteiramente alinhada com as medidas que viriam. Não havia mais espaço para ambiguidades. Numa noite insone, caminhando pelos corredores silenciosos do Palácio da Liberdade, ele passou em frente a retratos de antigos governantes, ouviu rangidos da madeira, sentiu o cheiro mofado dos arquivos, parecia ouvir, misturados, os sussurros dos coronéis do passado, as vozes da população que jamais entrava naquelas salas. O riso amargo de Álvaro, o chamando de escrivão de recados, parou diante de uma janela, olhou a cidade adormecida e tomou sua decisão. Na manhã seguinte, quando os alto-falantes começaram a ecoar as palavras oficiais, quando rádios de válvula chiavam em cozinhas e bares transmitindo notícias de fechamento de Congresso, de outorga de nova Constituição, de poderes ampliados ao presidente, a voz,
que falou em nome de Minas não foi a da cautela. Benedito escolheu o discurso duro. Falou em disciplina, em obediência às decisões do governo central, em combate sem trégua a elementos subversivos. Em poucas frases, deixou claro que Minas não seria foco de resistência. Seria, ao contrário, eixo de sustentação do novo arranjo. Quem ouviu naquela época talvez não tenha percebido de imediato, mas ali se consumava uma metamorfose. O filho de Pará de Minas, o articulador silencioso, se tornava oficialmente um dos rostos do varguismo, disposto a ir além dos limites que ele mesmo, em outro tempo, talvez julgasse aceitáveis. Para Álvaro Monteiro, essa escolha foi o golpe final. Qualquer espaço que ainda restasse para a oposição organizada dentro da lógica antiga, evaporou. Sob o manto do Estado Novo, a própria ideia de rivalidade aberta se tornava perigosa. Alguns opositores desapareceram dos jornais. Outros, mais felizes, apenas se viram empurrados para margens irrelevantes da política. Benedito, por sua vez, mergulhava num período em que o poder deixaria de ser promessa para se tornar cotidiano, pesado, sujo, concreto. A corrida contra o relógio, que começara com um telefonema no Rio, agora assumia outro ritmo. O de manter-se no topo enquanto o país marchava para um regime que misturava modernização e repressão, promessas de progresso e prisões lotadas. Era o início de uma fase em que cada decisão sua, cada decreto, cada nomeação deixaria marcas profundas em Minas. Marcas que, décadas depois, ainda dividiriam opiniões sobre quem, afinal, tinha sido Benedito Valadares. O primeiro sinal de que o jogo tinha mudado não foi um discurso, nem um decreto. Foi o som seco de um carimbo batendo numa mesa do Palácio da Liberdade. Como se alguém pregasse um prego invisível no futuro de Minas. A tinta ainda brilhava no papel, quando Benedito percebeu a verdadeira armadilha do Estado Novo. Dali em diante, ele não governaria apenas para administrar um Estado, governaria para impedir que o Estado virasse notícia nacional por desobedecer ao presidente. E nesse tipo de poder, o erro não vira crítica, vira queda, ou pior. Havia um relógio particular correndo dentro daquele palácio, um relógio que só ele escutava. Vargas lhe dera confiança. Mas confiança, em 1937, era um empréstimo com juros. Bastava um único distúrbio grande, uma greve fora de controle, um assassinato político, um levante de quartel para o catete dizer: Minas saiu da linha. E então, no lugar do governador, entraria outro interventor, outra caneta, outro homem. Benedito tinha, no máximo, meses para provar que era indispensável, e Álvaro Monteiro, mesmo silenciado, não estava morto no tabuleiro, só tinha mudado de arma. Porque Álvaro entendeu antes de muitos que, com partidos esvaziados e assembleias encostadas, a briga não se fazia mais na tribuna. Fazia-se em duas frentes: na máquina administrativa, onde um nomeado certo, no lugar certo, podia sabotar um governo inteiro, e no rumor, aquela doença política que se espalha sem assinatura. Em Belo Horizonte, começou a circular um retrato venenoso. Benedito seria o homem do Rio, o governador que obedecia primeiro ao presidente e só depois a Minas. E rumor, quando encontra fome e desemprego, vira fogo. Foi aí que Benedito tomou a primeira decisão realmente perigosa do novo ciclo: modernizar Minas depressa, com obra visível, antes que a oposição invisível o definisse para sempre. Ele começou pelo que aparece: estradas, pontes, prédios, obras que a população pudesse apontar com o dedo e dizer: isso é governo. Mas, por trás do concreto, havia uma engenharia de poder mais fria. Benedito reorganizou secretarias como quem reorganiza um exército. Tirou chefes que deviam lealdade a coronéis locais, promoveu técnicos que dependiam diretamente dele e colocou homens de confiança em posições que controlavam duas coisas decisivas: orçamento e polícia. A mensagem não era anunciada em rádio, era sentida no cotidiano. Prefeitos aprenderam que o dinheiro da obra chegava mais rápido para os alinhados. Delegados entenderam que a transferência para uma cidade distante podia cair como castigo. Não era só administração, era disciplina. E a disciplina tinha um rosto. A polícia, naquele período, não era apenas força de segurança. Era instrumento de estabilidade. Benedito ampliou capacidade de resposta, mexeu em comandos, reforçou presença em regiões onde a rivalidade política era mais intensa, e isso produziu um efeito duplo. Para os aliados, sensação de ordem. Para os adversários, um tipo de silêncio.
Só que silêncio político é traiçoeiro, porque não significa concordância, significa medo, e medo procura saída. Álvaro Monteiro percebeu essa rachadura e tentou usá-la de modo brilhante. Em vez de atacar o governador diretamente, começou a vender. A ideia de que Benedito estava construindo uma Minas sem voz, uma Minas vigiada. A palavra vigiada grudou. E quando uma palavra gruda, ela vira lente. Tudo passa a ser visto por ela. Benedito precisava de um choque de legitimidade que não dependesse de eleição, porque eleição, naquele regime, era outra coisa. Ele precisava transformar a própria imagem de homem do catete em homem do progresso. E então veio o primeiro grande ato de teatro administrativo do seu governo. Uma onda de inaugurações cuidadosamente encadeadas com fotografia, rádio, comitiva e discurso curto. Discurso que evitava o tom de ameaça do Estado Novo e falava sempre de trabalho. Organização, eficiência, era uma palavra repetida como martelo. Eficiência. Não era um ideal, era uma desculpa moral. Se algo fosse duro, era porque era eficiente. Se fosse centralizado, era porque era eficiente. Se fosse rápido e sem debate, melhor ainda, eficiente. Enquanto a população via a face visível, obras, reformas urbanas, ampliação de serviços, Benedito travava sua batalha mais decisiva, longe das câmeras. A industrialização e a atração de investimentos, com a siderurgia como horizonte mítico. Minas tinha ferro no chão, e sonho na retórica havia décadas, mas sonho não paga salário. O que Benedito tentou fazer foi aproximar o Estado do Projeto Nacional de Desenvolvimento de Vargas, organizar infraestrutura, garantir estabilidade política e vender Minas como base confiável para o futuro industrial do país. Isso não era apenas economia, era estratégia. Se Minas se tornasse peça-chave do projeto varguista, derrubar Benedito seria mais caro para o próprio Vargas. Indispensável, essa era a palavra secreta. Álvaro, porém, encontrou uma forma de atacar exatamente aí. Começou a soprar, entre empresários e jornalistas, que Benedito estava entregando recursos mineiros ao controle do governo central, que o Estado seria apenas fornecedor de matéria-prima, enquanto decisões e lucros ficariam no Rio. A ideia parecia técnica, mas era explosiva, mexia com orgulho regional. E orgulho mineiro, quando inflamado, não precisa de partido para virar movimento. Bastava uma crise. A crise veio como vêm as piores. Com aparência de acaso, uma sequência de tensões trabalhistas, insatisfação em setores urbanos, queixas sobre custo de vida e, num ponto do interior, uma confusão que poderia ter morrido pequena, mas cresceu. Um confronto envolvendo forças locais e trabalhadores, boatos de violência, versões contraditórias. Em poucas horas, não era mais um caso policial. Era um teste. Álvaro tratou de fazer a engrenagem funcionar. Telegramas foram enviados. Gente bem informada sussurrou para contatos no Rio que Minas estava fervendo e que Benedito tinha perdido a mão. O objetivo era claro: criar no presidente a sensação de risco, e no Estado Novo, risco era sinônimo de substituição. Quando a notícia chegou ao Palácio da Liberdade, Benedito entendeu o tamanho do perigo pelo detalhe mais simples. Não havia tempo para a apuração lenta. Ele tinha que agir antes que o Rio acreditasse numa versão que não fosse a dele. O prazo dessa vez não era alguns meses. Era uma janela de 48 horas. O tempo suficiente para a capital transformar um boato em decisão. Ele fez o que sempre fizera melhor. Não gritou, não se justificou em público, não alimentou drama. Montou um plano curto. Enviar emissários com autoridade real para controlar o terreno, garantir que a repressão não virasse massacre, porque massacre cria mártir, e produzir, ao mesmo tempo, um relatório oficial com números, nomes, medidas e promessas, frieza documental como antídoto contra a histeria política. Funcionou. O episódio foi reclassificado nos papéis que chegaram ao centro como incidente localizado. Mas a vitória veio com gosto amargo. Benedito percebeu que Álvaro ainda conseguia acender fósforos à distância. Não precisava de cargo nem de palanque. Precisava de brechas. E as brechas existiam, porque governar naquele sistema era como andar com gasolina nos bolsos. Qualquer faísca virava incêndio. Daí em diante, Benedito passou a operar com duas camadas simultâneas. A camada da modernização, obras, reorganização administrativa, incentivo a setores produtivos, imagem de eficiência, e a camada da neutralização política. Monitorar adversários, cooptar indecisos,
reduzir espaço de contestação. Ele não inventou o método. Ele o executou com precisão mineira. Prefeitos resistentes recebiam convite para conversa reservada no palácio. Quem saía de lá não dizia o que foi discutido, mas mudava de comportamento. Lideranças locais ganhavam obras, verbas, nomeações. E o preço era lealdade. A máquina cresceu como trepadeira em muro, silenciosa, mas difícil de arrancar. E então veio um twist que Benedito não esperava. Sua maior força, a confiança de Vargas, começou a aparecer aos olhos de alguns militares e técnicos do próprio regime, uma ameaça de autonomia. Porque, quanto mais Minas se tornava estável sob ele, mais Benedito virava um poder regional real. E poder regional, num regime centralizador, é sempre suspeito. Surgiram olhares enviesados, relatórios frios vindos de fora, perguntas demais sobre finanças, sobre nomeações, sobre excessos. Era como se o mesmo centro que o sustentava testasse se ele tinha crescido demais. Álvaro Monteiro farejou isso como animal de caça. Se antes tentava derrubá-lo pintando-o como fraco, agora tentou outra pintura. Benedito como forte demais. Um homem criando um reino administrativo, uma máquina pessoal. Bastava convencer setores do Rio de que, um dia, Benedito poderia negociar por conta própria. Não era necessário provar. Bastava insinuar. No Estado Novo, a dúvida era a arma. Benedito respondeu com um movimento que parecia humildade, mas era cálculo. Intensificou demonstrações públicas de alinhamento ao Projeto Nacional, reforçou discursos de unidade e passou a vincular iniciativas mineiras ao espírito do governo do presidente. Tudo ganhava selo varguista. Era uma forma de dizer: eu não sou um poder paralelo, eu sou extensão do poder. Ao mesmo tempo, manteve a mão firme no Estado, porque sabia que, se perdesse controle interno, seria descartado por incompetência. E se parecesse independente demais, seria descartado por ambição. Era um corredor estreito, com penhasco dos dois lados. No meio dessa corda bamba, seu governo colecionou realizações concretas: reorganização administrativa, impulso à infraestrutura, fortalecimento da capacidade do Estado executar políticas com rapidez. E também consolidou um padrão: política como gerenciamento de lealdades. Isso marcou Minas. A cultura do resolver, do fazer andar, cresceu junto com a cultura do não confrontar de frente. E Benedito, que começara como operador silencioso, virou símbolo de um tipo de governante que troca o espetáculo pelo controle. A rivalidade com Álvaro não terminou com um duelo final. Terminou como terminam as rivalidades mais cruéis. Por asfixia, Álvaro tentou reaparecer, tentou reorganizar redes, tentou se aproximar de figuras que pudessem abrir uma brecha nacional. Mas cada tentativa esbarrava num estado onde a máquina respondia ao governador e num país onde a política estava comprimida. Ainda assim, ele conseguiu uma última perfídia: espalhar, com insistência, que Benedito tinha prazo de validade, que o centro o usaria e o descartaria. E pela primeira vez, Benedito sentiu aquilo como ameaça real, porque ele sabia que no fundo era verdade. A partir desse ponto, o governo virou corrida contra dois relógios ao mesmo tempo: o relógio de Minas, que exigia resultados e ordem, e o relógio do Rio, que exigia lealdade total e ausência de riscos. Qualquer erro podia ser interpretado como falha administrativa ou como desvio político. E no Estado Novo, interpretação era poder. Benedito seguiu em frente, apertando parafusos, entregando obras, costurando alianças, apagando focos de incêndio antes que virassem labaredas. Mas agora com uma consciência mais sombria. Ele não estava apenas construindo um Estado mais moderno, estava construindo, tijolo a tijolo, o motivo pelo qual o manteriam. E o motivo pelo qual, um dia, poderiam temê-lo. E quando esse dia chegasse, Álvaro Monteiro, mesmo sem cadeira, sem decreto e sem microfone, estaria pronto para fazer o que sempre fez melhor: sussurrar a faísca certa no ouvido certo. O mesmo relógio invisível que perseguia Benedito no Palácio da Liberdade pareceu parar por um instante quando começou a correr o boato, que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. O Estado Novo estava com os dias contados, mas para ele, aquilo não era alívio, era ameaça. Porque se o regime desabasse de uma vez, o interventor que tanto se esforçara para ser indispensável podia se tornar, de um dia para o outro, o rosto mais fácil de sacrificar em nome da renovação democrática. E, lá longe,
num apartamento discreto em Belo Horizonte, Álvaro Monteiro sorria pela primeira vez em anos. A queda de Vargas podia ser o fim do cateteísmo e a última chance de virar a história contra Benedito. A guerra lá fora mudava o clima aqui dentro. As derrotas do eixo, a imprensa estrangeira falando em democracia, os militares inquietos, os antigos partidos ressurgindo pelos cantos, como erva daninha entre pedras. Em Minas, prefeitos e coronéis que há pouco se declaravam solidários ao presidente começaram a falar, em cochicho, de eleições, de abrir o jogo. Benedito sentia esse movimento pelo detalhe mais simples. Convites para encontros reservados em fazendas, conversas que antes começavam com o governador, o que o senhor precisa? E agora vinham com um cuidado diferente, como se todos perguntassem, sem dizer. O senhor continua forte. Até quando? E o relógio voltava a correr, só que agora marcando uma contagem regressiva para algo que ele não controlava. No Rio, a pressão subia. Generais falavam em redemocratização, juristas citavam Constituição, velhos políticos reapareciam com paletó passado e sorriso pronto. O recado, ainda que não escrito, era claro. Os interventores precisariam se legitimar nas urnas, ou aceitarem virar capítulo encerrado. Benedito entendeu o recado antes de muitos colegas. Se ficasse apenas esperando ordens, poderia ser demitido como criatura do Estado Novo. Se quisesse sobreviver, teria que fazer o movimento mais arriscado da carreira. Transformar a máquina que construíra dentro de um regime autoritário em base eleitoral, num ambiente que prometia ser democrático. E fazer isso depressa, antes que alguém decidisse que varguismo e futuro eram coisas incompatíveis. Álvaro Monteiro viu a brecha como quem vê luz por baixo de uma porta. De volta aos bastidores, começou a articular com velhos adversários e jovens ambiciosos uma frente que, no papel, parecia irresistível. A do novo contra o velho, da liberdade contra o interventor. Ele sabia que Benedito não era homem de palanque inflamado. Seu forte era a conversa baixa, o acerto discreto. Então decidiu jogar justamente no terreno em que o rival era mais frágil. A opinião pública. Textos anônimos começaram a circular, acusando Benedito de tentar eternizar sua influência. Sussurros em cafés políticos garantiam que, se ele se candidatasse, viria com a máquina inteira na mão. O retrato que se formava era venenoso. O do homem que queria usar a transição democrática para manter o controle, mudando apenas o rótulo. Quando ficou claro que haveria eleições em 1945, o relógio interno de Benedito ganhou um prazo concreto. Poucos meses. Poucos meses para reorganizar aliados, costurar um partido, negociar com velhos caciques e, ao mesmo tempo, convencer a população de que aquele interventor do Estado Novo podia se tornar, de repente, senador da República numa ordem nova. Ele fez o que sabia. Trabalhou por baixo antes de subir no palanque. Participou da construção do PSD em Minas como quem monta um tabuleiro de xadrez às pressas, encaixando coronéis, prefeitos, lideranças, urbanas, empresários. Cada um recebendo a promessa certa, o espaço certo, o gesto certo. Mas o contraste era inevitável. Enquanto Benedito fazia política nos bastidores, Álvaro preparava-se para fazer barulho na praça. Posando como o rosto da mudança, o twist mais brutal veio quando o centro cedeu de vez. Em outubro de 1945, a notícia explodiu pelo rádio. Vargas caíra, deposto por militares que até ontem o chamavam de chefe. Nas ruas, gente que aprendera a temer o silêncio estatal saiu a comemorar, ainda sem entender direito o que começava. Para Benedito, o som das buzinas, dos passos, dos gritos, tinha outro significado. A corda que o ligava diretamente ao catete tinha sido cortada. Ele deixara de ser o homem de confiança do presidente e passara a ser, para muitos, apenas o interventor do regime que tombava. Em teoria, era o fim da linha. Em prática, era a última chance de provar que tinha vida própria além de Vargas. A urgência dessa virada podia ser medida em dias. A máquina que ele construíra podia virar contra ele caso o novo poder resolvesse fazer uma limpeza. A única blindagem real seria um mandato legítimo. Foi nesse clima de correnteza que Benedito abraçou a candidatura ao Senado, jogando tudo naquilo que mais entendia. Coordenação. Mandou recado a prefeitos. Quem quisesse continuar contando com sua influência, que mostrasse nas urnas. Reforçou alianças com empresários, prometendo estabilidade para um Estado cansado de sobressaltos. E,
Num gesto que misturava cálculo e instinto, evitou fazer campanha contra o passado varguista. Ao contrário, apresentou-se como o homem capaz de levar para o novo regime a experiência adquirida na administração. Uma ponte entre duas épocas, e não um sobrevivente agarrado ao que acabara. Álvaro Monteiro respondeu como se tivesse esperado aquele momento durante anos. Subiu em palanques como se estivesse devolvendo a própria voz, atacando a figura do interventor sem dizer o nome, chamando de pelego, homem da imposição, símbolo da política de gabinete. Todos aqueles que haviam governado com caneta nomeada e não com voto, seu discurso tinha algo que Benedito não conseguia reproduzir. Fúria. E fúria, em tempos de mudança, é um atalho para o carisma. Era como assistir a uma luta entre dois estilos. De um lado, o operador silencioso, que prometia ordem e continuidade. Do outro, o tribuno agudo, que prometia ruptura e acerto de contas. E o tempo correndo. Na noite da apuração, Minas parecia outra. Filas nas sessões, urnas de madeira exalando cheiro de tinta e suor, contagem lenta, lamparinas acesas até tarde. Benedito acompanhou tudo com a mesma calma tensa com que, anos antes, aguardara telegramas do Catete. Só que agora, o veredito não viria de um único homem no Rio. Viria de milhares, espalhados em cidades que ele conhecia quase uma por uma, mas cuja vontade nunca lhe fora apresentada de forma tão concreta. Quando os números começaram a fechar, o resultado teve um gosto quase irônico. O interventor do Estado Novo estava eleito senador, pela nova ordem, sustentado justamente pela máquina que Álvaro prometera derrotar. Não era triunfo folgado, mas era vitória. E vitória, naquela altura, significava uma única coisa: sobrevida. No Senado, o cenário era outro. Salão amplo, eco de passos em mármore, vozes que pesavam décadas de vida pública, figuras que atravessaram impérios, repúblicas, golpes e voltavam a sentar-se lado a lado. Benedito entrou ali com uma sensação estranha. Tinha mais prestígio formal, menos poder efetivo. Em Minas, bastava uma ordem sua para mudar um delegado, destravar uma obra, acalmar uma crise. Ali, era um entre muitos. No plenário, descobriu que sua voz grave, pouco usada em discursos longos, soava mais técnica do que arrebatadora. Aquelas frases milimetricamente calculadas para rádios e inaugurações agora competiam com oradores treinados para o debate, para a frase de efeito, para a manchete do dia seguinte. Ainda assim, ele não estava desarmado. A experiência de costurar lealdades em Minas o ajudou a navegar pelas comissões, pelos corredores laterais, pelos jantares discretos, em que se decidiam muito mais coisas do que na tribuna. Em temas ligados a Minas, orçamento, obras, prioridades de investimento, Benedito voltou a parecer aquele interventor que sabia onde apertar. Estabeleceu pontes entre o novo governo central e o Estado que conhecia por dentro, buscando garantir que Minas não pagasse o preço da mudança de regime com abandono. Só que dessa vez, Álvaro também estava no jogo nacional. Como deputado, fazia discursos inflamados, atacando o varguismo reciclado, que, segundo ele, continuava mandando sob roupas novas. O velho duelo agora tinha plateia maior. A aproximação de Vargas com a política eleitoral reacendeu um fogo que Benedito nunca tinha apagado por completo. Quando o ex-ditador se reinventou como candidato escolhido pelo povo, prometendo justiça social e desenvolvimento, muitos viram contradição. Benedito viu oportunidade. Ele sabia que a lealdade ao velho chefe era, ao mesmo tempo, seu maior trunfo e seu maior peso. Ainda assim, apostou. Em Minas, trabalhou nos bastidores para neutralizar resistências dentro do próprio partido. Facilitou conversas com lideranças locais, tratou de garantir que o Estado não se fechasse à possibilidade de um retorno de Vargas pelo voto. Era como se tentasse provar, a si mesmo e ao país, que o varguismo podia existir sem censura e sem porrete. Do outro lado, Álvaro transformou-se no rosto mineiro de uma crítica mais ampla. Em comícios, anunciava que deixar Vargas voltar era aceitar que o país girasse em círculo, oscilando eternamente entre autoritarismo e promessa de mudança. O nome de Benedito vinha associado, nas entrelinhas, à imagem de um Brasil que resolvia tudo no gabinete. A disputa deixava de ser apenas entre dois políticos de Minas e passava a simbolizar, para muitos, a própria encruzilhada do país. E o relógio histórico apertava. A cada eleição, a cada crise, ficava mais claro que não haveria tempo indefinido para aquela geração de varguistas se manter como eixo da política. Quando, em 1954,
o tiro no Palácio do Catete ecoou pelos rádios, pegou Benedito não mais no centro do tabuleiro, mas ainda próximo, o bastante para sentir o tremor. Ele ouviu, estarrecido, as primeiras versões. Carta-testamento, pressão, humilhação, complô. O homem, em torno do qual organizara uma parte inteira da sua vida política, saía de cena não pela aposentadoria, mas pela violência extrema. Naquele instante, Benedito compreendeu algo que talvez sempre soubera, mas nunca encarara de frente. Seu método de equilibrar ordem e concessão, disciplina e negociação também fazia parte de um sistema que empurrava homens ao limite. E, se Vargas podia terminar assim, quem lhe garantia que, alguns anos depois, não haveria julgamentos tão severos em relação a todos, que ajudaram a sustentar aquele tipo de poder? O Brasil entrou numa espiral de mudanças que, aos poucos, tornaram o estilo de Benedito um corpo estranho, em plenários cada vez mais barulhentos. JK. Modernização. Brasília nascendo do nada. Estradas cortando o país, TV entrando nas casas, estudantes nas ruas, sindicatos menos controláveis. A política deixava de caber em gabinetes acolchoados e passava a exigir gestos públicos, imagens marcantes, confrontos espetaculares. Álvaro, com seu talento para o verbo incendiário, adaptou-se com mais facilidade. Tornou-se presença constante nos jornais, nas rádios e mais tarde na televisão. Enquanto isso, Benedito mantinha influência. Mas uma influência que já não bastava para definir o rumo das coisas. Era consultado, respeitado, mas não mais temido. Veio, inevitável, a derrota. Uma eleição em que seu nome, antes sinônimo de vitória certa, não foi suficiente. O resultado oficial coube em poucas linhas no jornal. Benedito Valadares, não reeleito. Mas o que essas linhas não diziam era o peso simbólico daquele momento. Pela primeira vez em décadas, ele acordava sem cargo, sem mandato, sem papel formal a desempenhar na máquina estatal. Não havia telegrama de Vargas. Não havia convite do Catete, não havia margem para negociar o que as urnas tinham escrito. Era um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio que ele impunha, mas o que se impunha a ele. Sua vida, então, recuou alguns passos. Voltou com mais frequência a Minas, sem roteiro de inaugurações, sem discursos preparados, sem comitivas. A fazenda, que antes era refúgio ocasional, tornou-se cenário de dias mais longos, marcados pelo barulho de galhos, pelo cheiro de café recém-passado, pela visita de antigos aliados que vinham trazer notícias, pedir conselhos, buscar ainda alguma bênção política. Em Belo Horizonte, mantinha um escritório discreto, onde pilhas de papéis, recortes de jornal e fotos de inaugurações antigas formavam uma espécie de museu improvisado do próprio tempo de poder. Às vezes, olhando aquelas imagens em preto e branco, ele se perguntava quantas daquelas obras continuavam de pé. Muitas estavam. Outras haviam sido renomeadas, reformadas, anexadas a algo maior. O concreto resiste, mas a memória muda de sobrenome. O reencontro com Álvaro Monteiro, quando veio, não teve palanque nem plateia. Aconteceu num velório importante, desses que atraem velhas figuras da política mineira, todas com cabelos mais ralos e passos mais lentos. Eles se viram à distância, trocaram um aceno contido e, por um instante, parecia que continuariam assim, orbitando um ao outro sem se aproximar. Mas alguém os empurrou para a mesma roda de conversa. O clima, de início, foi de cortesias congeladas, até que Álvaro, num raro momento de desarme, soltou uma frase que Benedito não esperava. Se o senhor não tivesse sido o que foi, eu nunca teria tido contra quem me levantar. A minha carreira inteira foi também resposta à sua. Não era elogio, nem pedido de desculpa, era constatação. E naquele breve silêncio que se seguiu, Benedito percebeu um twist que demorara décadas para enxergar. O rival que tentara derrubá-lo a vida inteira era também o homem que, sem saber, o havia mantido em movimento. O tempo, porém, não perdoa nem quem entende seus próprios paradoxos. A saúde de Benedito começou a dar sinais claros de desgaste. Consultas médicas tornaram-se mais frequentes. Diagnósticos passaram a vir com aquele tom condescendente que esconde prazos. Ele, que vivera sempre correndo contra relógios invisíveis, prazos de Vargas, prazos de crises, prazos de eleições, descobriu que agora enfrentava um prazo que não tinha como negociar. Alguns anos, talvez menos, para colocar em ordem não apenas os papéis da própria história, mas também a imagem que deixaria em Minas. Seria lembrado como interventor de um regime autoritário? Como modernizador do Estado? Como varguista disciplinado?
ou como mais um político que fizera o possível dentro dos limites do seu tempo. Nessa fase, passou a receber jovens historiadores, estudantes curiosos, jornalistas em busca de depoimentos. Alguns chegavam com perguntas afiadas, outros com respeito quase religioso. Benedito os recebia com um misto de reserva e vontade de explicar. Contava bastidores, contextualizava, defendia decisões, admitia ambiguidades. Nunca se apresentou como herói ou vilão. Dizia, com uma franqueza calculada, que governar em tempos duros era escolher entre opções ruins, e que o preço de manter a estabilidade era muitas vezes aceitar silêncios. Quando perguntado sobre Álvaro, respondia com uma frase seca: "Foi um adversário necessário", e mudava de assunto. Ainda assim, era impossível não notar que, quanto mais o tempo passava, mais sua ansiedade se deslocava do que fez para o que diriam que ele fez. O Brasil deu mais uma volta brusca quando os tanques voltaram às ruas em 1964. Do rádio, agora em som mais limpo, Benedito ouviu os comunicados duros, as falas de generais, as promessas de ordem, a retórica de salvamento nacional. Havia naquelas vozes um eco incômodo do mundo que ele conhecera décadas antes, mas com outra roupagem, outro contexto, outra escala. O país voltava a caminhar sobre a linha estreita entre autoridade e repressão, desenvolvimento e controle. Em silêncio, já afastado da arena central, Benedito percebeu o círculo irônico. Técnicas que ele ajudara a aperfeiçoar em Minas: disciplinar adversários, reorganizar a máquina, usar estabilidade como valor supremo, agora reapareciam em mãos de homens que talvez nunca tivessem ouvido seu nome com atenção. O método sobrevivera ao Criador. No começo dos anos 1970, Minas já não era aquela que Benedito encontrara ao assumir o governo. Rodovias cortavam serras antes isoladas, cidades inchavam. A industrialização deixara de ser sonho para virar paisagem de chaminés, galpões, sirenes, mas a desigualdade também crescera. As favelas se espalhavam pelos morros, e aquele padrão mineiro de resolver sem confronto continuava. Vivo em negociatas, conversas reservadas, arranjos que mantinham muita coisa no lugar. Benedito, quando passava de carro por algumas das estradas que inaugurara, notava placas novas, nomes de outros políticos estampados em viadutos, homenagens a obras recentes que se sobrepunham às antigas. Era como se o próprio Estado, em seus 15, 20 minutos de cada governo, trocasse o figurino sem mexer demais no cenário de fundo. No dia em que o relógio pessoal de Benedito parou de vez, em 1973, Minas não silenciou. Não houve comoção nacional, não houve luto oficial interminável. Sua morte entrou nos jornais com sobriedade. Morre em Belo Horizonte o ex-governador e ex-senador Benedito Valadares. Algumas linhas lembravam seu papel no varguismo, outras citavam sua atuação posterior. Para a maioria da população, o nome talvez soasse distante, ligado a um tempo de velhas fotografias. Mas, nas estruturas do Estado, em certos hábitos de governo, em certas formas de negociar poder, o traço de sua passagem continuava inscrito. Num arquivo qualquer, uma foto em preto e branco registra um homem de terno escuro, chapéu na mão, diante de uma estrada recém-aberta, olhando para o horizonte como quem vê mais do que a paisagem. Naquele instante congelado, Benedito ainda não sabia quanto custaria, em termos de silêncio, de disciplina, de conflito, manter aquela estrada de pé, nem que, décadas depois, outros homens passariam por ali sem lembrar de quem assinara o decreto de construção. O relógio, afinal, nunca parou por causa de um governante. O que fica são as obras, as marcas invisíveis nos modos de mandar e obedecer, as rivalidades que empurram a história para frente e, numa região em que a política aprendeu a falar baixo, o nome Benedito Valadares continuaria, mesmo sem gritos, grudado à ideia, de um certo modo mineiro de exercer o poder. Eficiente, controlado, desconfiado. E sempre atento ao próximo tic-tac.